Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, que é esse vídeo novo começando aqui no Vai o Mãozinha Aí. Eu sou a Mariana Torquato, aqui estão todas as minhas redes sociais, vem cá, vamos conversar, vamos interagir. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que infelizmente não é muito pauta por aí, inclusive dentro das próprias conversas e grupos de pessoas com deficiência, a gente não fala muito sobre esse assunto que é os irmãos da pessoa com deficiência, né, gente? Eu acredito que ser irmão de uma criança com deficiência, de uma pessoa com deficiência, pode te trazer várias experiências e várias situações que são específicas dessa vivência e que dificilmente outras pessoas que têm outros irmãos irão vivenciar a mesma experiência que você. E eu acho que é muito importante a gente trazer à tona essa situação que você que está me assistindo pode estar passando aí dentro da sua família. E eu acredito que quando a gente conhece mais, se informa mais sobre um assunto, a gente consegue lidar com ele de uma forma mais natural, mais certa, mais específica, mais ali no ponto, entendeu? Então é por isso que hoje eu trouxe 8 situações que só irmãos de deficiências passam, vivem, que tem que enfrentar. Porque normalmente, né, gente, é claro que cada caso é um caso e depende muito também de como que essa família é estruturada, de qual é essa deficiência, qual que é o grau de comprometimento dessa criança e também a diferença de idade entre os irmãos. Tudo isso são coisas que precisam ser estudadas e que cada caso é um caso. Eu não tô aqui pra generalizar e pra dizer que tudo é igual, tá, gente? E por isso eu resolvi trazer aqui um artigo que saiu em dezembro de 2016 no Washington Post do Jamie... Peraí, eu tenho uma colinha aqui. Jamie Davis Smith. Eu peguei esse texto já traduzido pela Maíra Veludo. Bom, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que muitas vezes essas crianças, esses irmãos sem deficiência, eles sentem como se eles tivessem que ser perfeitos. No sentido de tipo, ai, meus pais já têm tanta preocupação, meu pai já tem tanta coisa na cabeça, meus pais já têm tanta coisa por causa do meu irmão, já passam por tantas coisas por causa do meu irmão com deficiência, que eu não vou dar problema. Essas crianças, elas normalmente sentem essa necessidade de serem perfeitas, essa necessidade de não incomodarem nunca. Então elas criam pra elas padrões de perfeição que a gente sabe que não existem. E isso pode ser uma carga mental muito grande. Esse tipo de situação não faz bem pra ninguém, porque sempre que a gente tá buscando uma coisa que é inalcançável, a gente fica naquela sensação, naquela ansiedade, e essa criança nunca vai alcançar essa perfeição. Então fique de olho, se seu filho é muito perfeito, nunca te incomoda isso e aquilo, talvez isso seja uma grande luta pra ele, e talvez ele esteja sofrendo pra continuar te trazendo essa imagem de perfeição, né? A segunda coisa que eu quero trazer aqui é que muitas vezes essas crianças que têm irmãos com deficiência sentem como se não pudessem expressar seus sentimentos. Muitas vezes a criança sem deficiência é deixada um pouco de lado em relação à criança com deficiência, porque a criança com deficiência precisa de mais cuidados, precisa de mais atenção, enfim, precisa de mais apoio dos pais. E muitas vezes essa criança que é filha dos mesmos pais, mas não recebe a mesma atenção de que a criança com deficiência, pode vir a ressentir e ficar com ciúme e ter sentimentos que não necessariamente são apenas positivos. Eu trouxe aqui algumas frases que representam esse tipo de situação. Eu estou muito bravo, porque só ele bate em mim e eu tenho que ficar bonzinho, só porque ele é deficiente. Ah, eu sempre tenho que dar meus brinquedos pra ele, até parece que ele é um coitadinho. Eu queria ser deficiente como meu irmão. Assim, a gente ia ser tratado igual na casa e na escola. Ou seja, os pais também, muitas vezes, acabam privilegiando a criança com deficiência e não percebe que o filho que não tem deficiência, ele tá ali, ele tá de olho em como a dinâmica funciona. E ele vai se comparar com aquela outra criança, porque é o irmão dele, né, gente? Muitas vezes as crianças trazem esse ressentimento pros pais e os pais repreendem a criança. E a criança não precisa da repreensão. A criança precisa ser escutada, a criança precisa ser compreendida, a criança precisa entender por que isso tá acontecendo, o adulto precisa explicar pra criança por que isso tá acontecendo. Também existe uma questão de que às vezes os pais não trazem pra casa e não conversam com a criança sobre o diagnóstico do irmão com deficiência, o que ele tem, por que ele é assim, como que é. Às vezes os pais estão cansados, às vezes não sabem como lidar, às vezes até acham que estão protegendo as crianças, mas não entende que essa áurea de mistério em torno da deficiência só faz com que o irmão cada vez mais se sinta ressentido e que não entenda o que está acontecendo ali. Porque nós somos
humanos, né, gente? A gente vai ter tanto sentimentos bons como sentimentos ruins. Isso tá tudo bem, é normal. O que não dá é pra gente ficar repreendendo e alimentando esses sentimentos também, às vezes, em silêncio, com medo do que os outros vão julgar, com medo do que os outros vão falar, né? Então é muito importante que haja diálogo e que os pais entendam que, às vezes, as crianças vão se ressentir pelo fato de que o irmão com deficiência recebe mais atenção, né, gente? Mas antes de eu continuar essa informação de qualidade que estou passando aqui pra você, não esquece de se inscrever nesse canal, convidar os seus amiguinhos a se inscrever nesse canal, a inscrever a conta da sua mãe do Gmail no canal, porque isso vai me ajudar a chegar nos 200, 300, 400, chegar cada vez mais a mais pessoas, porque o mundo precisa saber desses assuntos, a gente precisa discutir sobre isso. E o YouTube não é só pra rir, não, a gente também usa o YouTube pra se informar. Então se inscreve, passa pros seus amigos, passa no corrente no grupo do Whats, tá bom? E nisso a gente já pula pra terceira coisa, que é que muitas vezes esses irmãos de crianças com deficiência, eles têm uma ideia diferente de família e casa. Pra maioria das famílias, o sentido da família é a questão da união, né? Daquela galera que sai junto sempre, etc, etc. Porém, para muitas crianças que têm irmãos com deficiência, muitas vezes essa dinâmica familiar é quebrada por diversos motivos. Por exemplo, tinha uma criança que falou assim: a minha mãe é do meu irmão, que é o que tem deficiência, e meu pai é meu. Porque o irmão com deficiência não pode acessar todos os lugares que os outros membros da família podem. Seja por questões físicas, questões sensoriais, questões atitudinais, enfim. E aí, a família acaba se separando um pouco, assim, cada um vai pro lado, entendeu? E também, às vezes, com a presença de terapeutas, presença de cuidadores, a casa vai tendo mais membros do que a família, porque existe um acompanhamento ali do irmão, etc. E às vezes essa criança sem deficiência, ela se sente mais em casa em locais como a escola, que são mais rotineiros, do que locais como a casa, dependendo de como que for essa dinâmica familiar. A quarta coisa que os irmãos de deficiência têm que passar, têm que enfrentar, é uma ideia de que os seus problemas são minimizados. Por exemplo, às vezes assim, chega o irmão sem deficiência e teve um problema com um colega na escola, teve um problema, tirou uma nota baixa. E aí o irmão tem outros problemas tão mais complexos de bullying, ou teve alguma crise, ou teve isso, teve aquilo, que ele sente que ele nem deve abordar os pais e incomodá-los com uma coisa tão pequena. Então ele vai entendendo que os seus problemas são muito pequenos para serem trazidos à tona. Muitas vezes os pais acabam esquecendo das necessidades do irmão, esquecendo de perguntar para eles como eles estão se sentindo, como que tá a escola, tá passando por alguma coisa, como que estão os estudos. Mas isso vai fazendo com que essas crianças vão cada vez mais sentindo que elas não são tão importantes ou até tão amadas do que o seu próprio irmão, entendeu? Sentem que sempre são colocadas de lado, e a gente sabe que essa sensação de ser colocado de lado é muito ruim. E muitas vezes quando a criança chega para os pais e fala: estou passando por isso ou por aquilo, o pai fala: mas você tem que ser forte. Então essa criança, ela vai entendendo que as dinâmicas dentro da sua família são diferentes. A criança sem deficiência vai entendendo que os padrões para ela são maiores do que para o irmão. E aí essas questões, elas podem virar um conflito familiar muito grande, onde a gente super protege um filho e o outro a gente super responsabiliza e trata de uma maneira completamente diferente. Isso não é legal, né? A quinta coisa que os irmãos de deficiência têm que passar nessa vida é que muitas vezes eles se sentem isolados. Como assim isolados? Normalmente o irmão de quem tem uma deficiência não tem um amiguinho que também tem um irmão que tem uma deficiência. Nisso ele já se sente solitário, porque ele não tem com quem conversar sobre essa dinâmica, sobre essa experiência. Então é por isso que é tão importante ter o acompanhamento de uma terapeuta, ter um acompanhamento psicológico, porque as crianças precisam compartilhar esses sentimentos que elas têm com outras pessoas que podem entender. Muitas vezes a criança não quer levar seus amiguinhos em casa porque não sabe como os amiguinhos vão reagir ao irmão com deficiência. Muitas vezes ele acaba se isolando e não fazendo muito amigos por conta disso, porque ele tem medo de que, se descobrirem, vão achar que ele é estranho. Às vezes ele tem até própria vergonha do irmão. Enfim, gente, é muita coisa que pode fazer com que essa criança se sinta cada vez mais isolada e se isole cada vez mais. A sexta coisa que eu quero trazer aqui é que esses irmãos, eles lidam com a intolerância frequentemente e desde muito cedo, dependendo da idade que tinha quando o irmão com deficiência nasceu. Quando você tem um irmão com deficiência, você começa a perceber
o quanto o mundo é excludente para essas pessoas. Você começa a vivenciar coisas que só pessoas com deficiência ou seus familiares vivenciam. E nisso você começa a perceber como o mundo é excludente, como o mundo é intolerante para as pessoas que são diferentes, como as coisas não são adaptadas, como existem pessoas que estão ali utilizando os lugares que é pro seu irmão usar e que se negam a sair do local de pessoa com deficiência, como existem olhares de repulsa, de medo, de nojo, de pena. E aí o irmão, ele vai absorvendo essas coisas, é claro que ele vai. Então, com certeza, essa criança, ela vai ter esse contato com o mundo como ele é muito mais cedo do que as outras crianças que não têm irmãos com deficiência. A sétima e penúltima coisa que eu quero trazer aqui é a questão de que muitas vezes essas crianças, elas são sobrecarregadas num peso de que elas precisam ajudar, elas são solicitadas demais a ajudar. Como que eu posso explicar isso? Por exemplo, espera-se que um irmão sem deficiência ajude a mãe e o pai a criar, a dar atenção, a cuidar do irmão sem deficiência. Espera-se que isso vai acontecer. Essa criança, ela não pode simplesmente se negar a ajudar, entendeu? Ela tem a sua obrigação. Tem uma reportagem que eu li que a garota disse que ela sentia uma policial de plantão 24 horas quando ela estava em casa, porque a mãe fazia: você tá olhando pro seu irmão? Você tá cuidando do seu irmão? Tá cuidando do seu irmão? Tá vigiando seu irmão? Enfim, não que isso seja uma coisa ruim, mas as pessoas colocam esse peso em cima dessa criança, em cima desse ser humano. E não necessariamente ele veio pro mundo pra isso, e não necessariamente ele quer fazer isso. E ele sente que se ele não fizer isso, ele vai ser julgado, sim, como uma pessoa ruim, sabe? E muitos também são informados desde cedo por outras pessoas de que quando os pais morrerem, a obrigação de cuidar do irmão vai ser deles, entendeu? Então, desde criança, a pessoa já entende que ela está carregando um fardo. E isso é muito longe, muito distante do que ter um irmão com deficiência pode trazer para uma pessoa sem deficiência, gente. E para terminar, eu quero trazer aqui a oitava e última questão de que uma pessoa que tem irmão deficiente vai ter que enfrentar nessa vida. Essas crianças, elas sentem como se elas tivessem que crescer e se tornar responsáveis rapidamente por toda a união de todas as outras 7 coisas que eu falei aqui. Também pela soma das experiências que ele já teve na vida, ele entende que é pra ele se tornar um adulto logo, porque ele tem essas responsabilidades são deles, os pais não estão ficando mais novos, então a criança já entra naquele looping de que ela não pode ficar lidando o problema, ela tem que se tornar adulto logo e ajudar seus pais, sabe? Todas essas questões que eu fui trazendo aqui, elas podem causar muita confusão, insegurança, medo nesse irmão dessa criança com deficiência. E muitas vezes os pais acabam negligenciando e não percebendo o que está acontecendo dentro do seu próprio lar. Por isso que diálogo é sempre a chave para todo e qualquer problema, para toda e qualquer confusão, para toda e qualquer situação que você esteja passando na sua família. É muito importante que vocês possam conversar abertamente um com o outro. Eu acho que no fim, tudo isso se resume a uma pequena dúvida afetiva que muitas vezes não é respondida para esse irmão. Esses filhos sem deficiência, eles são realmente amados pelos seus pais? Ou há apenas o espaço para o irmão com deficiência? Eu acho que é isso que essas crianças se perguntam. Eu sou realmente amada dentro dessa família? Há espaço para mim dentro dessa família? E eu tenho certeza que no fundo do coração dos pais existe muito espaço para todos e qualquer filho que ele tenha, e que muitas vezes a gente está cansado, exausto e não percebe que uma boa conversa pode trazer milagres para a relação familiar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí no canal que tem um monte de coisa legal para você assistir.